Bom, bom dia a todos. Meu nome é Mariana Pavan, eu sou coordenadora do Programa Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais do IDESAN. Primeiro, eu queria agradecer o convite para participar desse evento, ainda que remotamente, apesar de que teria o maior prazer em estar em Ubatuba, uma hora dessas, mas com tanta viagem, realmente fica difícil estar em todos os lugares. Mas agradeço o convite, espero que pelo menos por vídeo eu consiga passar para vocês um pouco da mensagem. Bom, eu trabalho no IDESAN, que quer dizer Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Nós somos uma ONG, que somos fundados e baseados em Manaus desde 2004, e a gente vem trabalhando com temas relacionados a clima e florestas, principalmente REDD, desde 2005. Principalmente no programa de mudanças climáticas, nós temos ainda 2 programas, que é a Unidade de Conservação e Manejo de Recursos Naturais. E dentro do tema de REDD e de clima e florestas em geral, a gente trabalha em 3 linhas, que são políticas públicas, desenvolvimento de projetos e treinamento e capacitação. Então, a gente fala que é uma abordagem para tentar unir todas as pontas, né? Você participa na influência de políticas, ao mesmo tempo que isso influencia suas atividades práticas e disseminar essa informação para o público em geral através do programa de capacitação. Então, eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre o REDD, né, o REDD+, que é um mecanismo que visa valorizar as florestas, como a gente fala, dar valor à floresta em pé. E é um debate já um pouco antigo, começou por volta de 2005, e teve alguns avanços interessantes, tanto dentro da Convenção do Clima, em termos mais políticos, quanto em termos práticos. O Brasil é um player bastante importante, né, não só pelas suas florestas, mas também pela liderança política que ele vem exercendo atualmente. E eu vou falar então para vocês, eu vou disponibilizar a apresentação que eu estou usando aqui como guia, para que vocês consigam acompanhar no dia do curso. Bom, então primeiro, o que quer dizer REDD, né? A sigla quer dizer Redução de Emissões, Desmatamento e Degradação Florestal. E desde Copenhague ele vem sendo chamado de REDD+, né, um REDD+, onde o mais quer dizer a conservação, o manejo sustentável de florestas e o aumento de estoques florestais. Então, os 2 primeiros Ds, né, desmatamento e degradação, eles têm mais a ver com você diminuir a perda dos estoques florestais e o mais com como você reconhece o papel que as florestas têm, mesmo naquelas áreas que não estão imediatamente ameaçadas, né, quer dizer, a parte da conservação, do manejo e de aumento de estoques, ainda que alguns detalhes sobre o mais não estejam claramente definidos, como esse mais vai ser considerado dentro da convenção. E para facilitar o entendimento, acho que é importante diferenciar tecnicamente o que é o desmatamento e a degradação, né? Nesse slide que eu mostro para vocês, a gente diz que desmatamento é uma área florestal que é convertida em uma área não florestal, né? Então, essa floresta ela é cortada praticamente totalmente, né? Então, ela é realmente uma área que antes tinha floresta e hoje não tem mais. Então, acaba tendo um outro uso. E a degradação, ela é a perda gradual das florestas, do estoque florestal. Quer dizer, a gente tem uma floresta que vai sendo degradada e que vai sendo explorada aos poucos ao longo de um determinado tempo. Até que ela chega num ponto onde ela já perdeu tanto os seus estoques, sua característica biológica, que ela não pode mais ser considerada uma área florestal. Então tem essa diferença entre os tempos onde essa perda de estoque acontece. E, bom, o segundo D foi inserido depois, né, antes ele era chamado só de RED, né, redução de emissões do desmatamento, e depois entrou a degradação florestal, muito pela questão metodológica, de que muitos países dizem que existem ainda muitas incertezas em como medir degradação. Então, em algumas abordagens considera só o desmatamento, mas em alguns países, inclusive no Brasil, a questão da degradação é bastante significativa e ela representa também uma parte grande das emissões, então foi incluído também no mecanismo. E bom, quem se beneficia disso, né, dessas diferentes situações, a gente pode ver nesse gráfico animado que o primeiro D, ele beneficia principalmente países que estão perdendo sua área florestal, ou seja, que estão sob forte pressão de degradação. O Brasil é um deles, né, o Brasil sofre bastante com a questão da pressão pelo uso do solo e desmatamento e processo de degradação. Considera também, aí no gráfico verdinho, países que estão conservando seus estoques florestais ou que têm baixas taxas de desmatamento, como por exemplo o caso do Suriname,
ainda que é necessário um olhar cuidadoso sobre esses países, porque muitas vezes eles não têm um desmatamento histórico, eles têm uma taxa baixa de desmatamento, mas não necessariamente isso quer dizer, isso representa o futuro mais provável dessas florestas, né? A gente tem, por exemplo, Guiana e Suriname, que têm taxas de desmatamento baixas, históricas, mas tem previstos projetos de infraestrutura e algumas atividades, algumas políticas, inclusive, têm um potencial de aumentar o acesso a essas florestas, então aumentar a pressão sobre o uso do solo. Então, é necessário um cuidado também quando a gente olha para esse tipo de país. E tem os países amarelinhos, como a China e a Costa Rica, que estão, inclusive, aumentando seus estoques florestais, né? Então, se a gente considerar que o REDD deveria ser apenas para os países que estão reduzindo o desmatamento, isso pode levar ao que a gente chama de incentivos perversos. Quer dizer, você recompensa, você beneficia apenas aqueles países que estão sob pressão de desmatamento e não reconhece países que sempre conservaram suas florestas, que apesar de não estarem imediatamente ameaçadas, é o que a gente fala, né, não tem aí um cenário de linha de base, mas que as florestas desses países ou desses estados também estão prestando serviços ambientais importantes ao clima, enfim, a todas as outras funções que uma floresta tem e que também, por isso, devem ser recompensadas. Bom, então, como eu falei, o processo de REDD ele surgiu inicialmente em 2005, com uma proposta da Costa Rica e Papua Nova Guiné sobre REDD, né? Inicialmente era só um D, com o apoio do Brasil. Essa proposta surgiu também de um grupo de ONGs brasileiras que sugeriam uma abordagem de uma recompensa voluntária, né, para países que reduzem seu desmatamento. Então, ele surgiu primeiramente em 2005 com essa submissão desses países na COP, e definiu-se um programa de trabalho de 2 anos, onde os países iam fazer suas submissões sobre como eles viam a questão do mecanismo, e iam ter também alguns workshops para pensar e tentar esclarecer um pouco mais como essa proposta poderia ser viabilizada. Em 2006, na COP12 em Nairobi, o Brasil apresentou oficialmente a sua proposta, que era a proposta de um fundo voluntário, quer dizer, onde os países desenvolvidos, os países ricos, fariam doações voluntárias para países em desenvolvimento que estivessem reduzindo o seu desmatamento. Isso pode ser considerado um pouco a ideia inicial do Fundo Amazônia, né, que foi anunciado oficialmente em Bali, foi quando o Brasil realmente anunciou oficialmente a criação do fundo. E em Bali começou-se o mandato do SUBSTA, que é o órgão que trata das questões técnicas, ele assessora tecnicamente a COP, para iniciar um programa de trabalho sobre as questões metodológicas e políticas, sobre como fazer como tentar decifrar um pouco alguns dos nós, que era a REDD, e fornecer incentivos positivos, quer dizer, aqueles países que já tivessem na condição de começar algumas atividades piloto, que esses países eram ativados, né, para começar a ver como é que o mecanismo funcionava no campo. Então, esse programa de 2 anos seria concluído em Copenhague. Então, a gente teve em 2008 a COP14 na Polônia, onde houve realmente uma certeza maior de incluir o REDD no Tratado pós-2012, que ainda não estava definido, né? Ainda não está, mas aquela também não. Então, ainda com um pouco de indefinição nas questões políticas e metodológicas, continuava a questão de incentivos para ações voluntárias, e um ponto que foi de destaque na Polônia foi a inserção mais significativa da necessidade de considerar os direitos dos povos indígenas tradicionais, né? Teve numa das discussões, um grupo de países envolvidos diziam que não deveria ser inserido menções à questão de reconhecimento de direitos dos povos indígenas tradicionais. Isso gerou uma polêmica muito grande. Tinham vários grupos indígenas, vários grupos de comunidades lá, fizeram vários protestos e no fim das contas acabou entrando realmente uma menção específica para a necessidade de considerar os direitos e os interesses dessas populações no desenho e na implementação de mecanismos REDD.